E se a Terra fosse só um planeta inicial e chegou a hora de evoluir? Por anos ouvimos que não há um planeta B, mas e se isso fosse errado? Com tecnologia avançada e ambição espacial, iríamos primeiro para Marte ou Vênus? Terraformar Vênus parece insano, mas no episódio de hoje do The Infographics Show, vamos ver por que isso pode ser não só o futuro da Terra, mas também sua única esperança. Antes de carregar o ônibus espacial, vamos ver por que Vênus pode ser um candidato melhor para a terraformação que Marte. Pode acreditar, há mais motivos do que pensa. Vênus tem tamanho e gravidade quase iguais aos da Terra. A gravidade na Terra é cerca de 32 pés por segundo ao quadrado e, em Vênus, um pouco menor, com 29 pés por segundo ao quadrado. Marte, em contraste, tem uma aceleração da gravidade de apenas 12 pés por segundo ao quadrado. Esse é um ponto definitivo em que Vênus leva vantagem sobre Marte do ponto de vista da colonização. Ficar muito tempo em baixa gravidade causa sérios problemas de saúde aos humanos. Estudos médicos feitos com astronautas sugerem que viver em baixa gravidade leva à perda de densidade óssea, redução da quantidade de plasma e atrofia muscular. Com o tempo, isso pode levar a sérios problemas cardiovasculares. Mesmo com a terraformação funcionando, viver em Marte ainda pode ser fatal. Isso não estava no folheto. Uma viagem tripulada a Marte faria os astronautas viverem em gravidade zero por 6 a 9 meses, dependendo da companhia. Eles então precisariam seguir uma rotina rigorosa de exercícios para conseguirem ficar de pé quando chegassem ao planeta. Uma colônia bem-sucedida em Marte exigiria um sistema de gravidade artificial. Apesar de comum em filmes de ficção científica, não sabemos como fazer isso na realidade. E se de alguma forma conseguíssemos criar gravidade artificial, isso também poderia trazer algumas armadilhas bem assustadoras. Se houvesse uma falha técnica e a máquina entrasse em sobrecarga, todo mundo viraria uma névoa rosada. Portanto, mirar em um planeta com uma gravidade mais próxima da nossa elimina muito tempo e esforço que seriam necessários para descobrir como manter os moradores da nossa colônia espacial saudáveis. Ir a Vênus é mais barato e rápido que a Marte, mas exige a mesma energia para sair da Terra. Como Vênus está mais próximo do Sol, a gravidade solar faria quase todo o trabalho quando a nave estivesse no espaço. Compare com uma missão a Marte, que precisaria gastar mais energia para ir além no sistema solar, vencendo a gravidade. Acredita-se que uma viagem para Vênus seria de 30 a 50% mais curta do que uma viagem para Marte. Além disso, não há meteoros e menos raios cósmicos, ambos prejudiciais à saúde. Assim como na Terra, a atmosfera de Vênus protege o planeta de impactos que dificultariam construções duradouras em Marte. E bem, esses são basicamente todos os benefícios. Você pode pensar, mas você não disse que Vênus tem atmosfera e Marte quase não tem? Mesmo que não seja respirável, não é mais fácil usar o que já existe do que criar uma atmosfera do zero? E é aqui que as coisas ficam complicadas. Vênus possui uma atmosfera quase totalmente de dióxido de carbono, cerca de 90 vezes mais espessa que a da Terra. Essa espessura seria fatal para quem tentasse pousar em Vênus. Seria equivalente às pressões esmagadoras encontradas no fundo dos oceanos da Terra. Cada uma das 10 sondas que pousaram em Vênus foi destruída extremamente rápido. A que durou mais tempo conseguiu sobreviver por cerca de 127 minutos antes de ser esmagada. Outro grande problema é a temperatura da superfície. Vênus está a 26,1 milhões de milhas mais próximo do Sol do que nós, e sua rotação é significativamente mais longa do que sua órbita. Vênus leva 224 dias terrestres para orbitar o Sol e 243 dias para completar uma rotação. Isso significa que, em Vênus, o Sol fica no céu por quase o ano inteiro. Combinado ao efeito estufa, causado por milhões de toneladas de dióxido de carbono, isso resulta em temperatura média de 464 graus Celsius, suficiente para derreter chumbo. Como se não bastassem o calor, a falta de oxigênio e a pressão esmagadora, ainda chove enxofre. Correto, as nuvens douradas visíveis nas fotos de satélite de Vênus contêm enxofre e liberam ácido sulfúrico sobre a superfície. Por isso, cientistas chamam esse planeta de gêmeo maligno da Terra. Mas ainda assim,
Os seres humanos adoram enfrentar desafios, e se somos bons em alguma coisa, é em usar nossos grandes cérebros para remodelar nossos ambientes em nosso benefício. Se povos antigos terraformaram a Austrália há 40 mil anos com tecnologia da Idade da Pedra, transformar Vênus hoje, com tecnologia espacial, deveria ser fácil. E em teoria é mesmo. Os cientistas sabem quais passos seriam necessários. Os problemas surgem quando você pensa no tempo e recursos necessários para terraformar o planeta do amor. Se fizéssemos isso, seriam 4 etapas principais. A primeira etapa seria diminuir um pouco a temperatura. Na Terra, onde a mudança climática é causada pelo homem, reduzir a temperatura depende de mudar os hábitos de consumo de energia. Convencer Jeff Bezos a não comprar outro jato é difícil, mas impedir o aquecimento global em Vênus é ainda mais, já que ocorreu, naturalmente, por bilhões de anos. Os políticos podem parar de aceitar dinheiro das grandes petrolíferas a qualquer momento, mas Vênus realmente não pode fazer nada quanto ao fato de estar muito perto do Sol. Então, o que fazemos? Uma opção seria remover Vênus da órbita. Isso aceleraria a rotação de Vênus, encurtando o dia e limitando a exposição à luz solar por longos períodos. No entanto, isso está muito além da nossa compreensão científica, então não é prático. Além disso, quem sabe quais outras consequências horríveis mudar fundamentalmente os padrões de órbita do nosso sistema solar poderia causar. Provavelmente não vale o risco. Outra opção seria usar processos químicos para ligar e armazenar o dióxido de carbono. Isso está bem dentro do alcance das nossas habilidades. A captura de carbono reduziu em até 90% as emissões de dióxido de carbono em algumas usinas de energia. A usina termoelétrica Boundary Dam, em Saskatchewan, Canadá, começou a usar tecnologia de armazenamento de carbono em 2014. O problema é que, mesmo construindo a infraestrutura para filtrar e armazenar monóxido de carbono, 2 da atmosfera de Vênus, ainda é preciso transportá-la até lá. Devido à densidade da atmosfera, pousar algo em Vênus seria um pesadelo. Por isso, provavelmente não conseguiremos fazer isso. O jeito mais eficiente de resfriar Vênus seria deixá-lo na sombra por um tempo. Com satélites artificiais revestidos de materiais reflexivos, talvez possamos bloquear o Sol até congelar a superfície de Vênus. Isso também resolveria parcialmente o problema da atmosfera. Com a superfície esfriando, o ar também esfriaria, levando o dióxido de carbono a se liquefazer e chover no planeta. Ali, ele se sentaria numa camada congelada que poderia ser tratada depois, o que também aliviaria a pressão. Com o monóxido de carbono, 2 solidificado, o nitrogênio e o enxofre, teriam só 3 vezes a pressão da Terra, bem melhor que 90. Parece simples, mas tem uma grande desvantagem. Resfriar Vênus assim pode levar séculos. Depois que o dióxido de carbono estiver congelado, o próximo passo seria dar um jeito de se livrar dele. Na Terra, o carbono retido geralmente é armazenado no subsolo. Mas se toda a superfície do planeta estivesse coberta por ele, bem, seria um trabalho enorme cavar tudo isso até chegar à rocha embaixo. Poderíamos importar solo de mercúrio para cobrir o monóxido de carbono, 2, mas seria apenas uma solução temporária. Em janeiro de 2020, astrônomos encontraram evidências de que Vênus, assim como a Terra, tem ou em algum momento teve vulcões ativos em sua superfície. De tão longe, só conseguem fornecer uma linha do tempo das erupções dos últimos 2 milhões de anos. Se um vulcão entrasse em erupção em Vênus durante o congelamento da atmosfera, o calor derreteria a camada de carbono congelada, liberando o monóxido de carbono 2 e nos fazendo voltar à estaca zero. A solução mais sustentável para o problema do carbono pode ser cortar o monóxido de carbono, 2 congelado em pedaços pequenos e lançá-los no espaço. Isso poderia ser feito usando um lançador de massa fixo, uma peça teórica de tecnologia também conhecida como canhão espacial. Um lançador de massa é um canhão com fileiras de eletroimãs usados para acelerar cargas magnetizadas. Lançadores de massa fixos são um método teórico de viagem espacial desde a era vitoriana, quando Júlio Verne escreveu Da Terra à Lua, uma rota direta em 97 horas e 20 minutos. Na prática, essas máquinas seriam muito ineficientes para levar pessoas da Terra à Lua.
Teoricamente, funcionariam bem para lançar pequenos objetos ao espaço. Com propulsores de massa fixa, poderíamos lançar o monóxido de carbono, 2 congelado usando menos energia que um foguete. E o monóxido de carbono, 2 congelado, não seria completamente inútil depois de ser lançado para fora do planeta. Ele poderia ser consolidado e armazenado como fonte de combustível para uso futuro. Usar monóxido de carbono, 2 reciclado como fonte de combustível, nem é tão fantasioso quanto parece. Na verdade, isso é algo que já estamos desenvolvendo como uma forma de utilizar o excesso de monóxido de carbono 2 em nosso próprio planeta. Em 2024, pesquisadores da Universidade de Queensland, na Austrália, criaram um gerador que utiliza gel químico para dividir moléculas de dióxido de carbono em íons, que geram carga elétrica. Pode levar 2 séculos para congelar toda a atmosfera de Vênus, quem sabe? Podemos criar geradores movidos a monóxido de carbono, 2 em escala para transformar esse carbono em combustível para projetos de colonização espacial. Beleza, agora nos livramos do monóxido de carbono. 2. Vênus continua gelado e com ar irrespirável. Precisamos trazer oxigênio e calor de volta. Mas para aquecer Vênus novamente, não poderíamos simplesmente tirar as sombrinhas solares. A luz solar intensa tornaria o planeta instantaneamente inabitável. Desta vez, o motivo era outro. As sombrinhas solares espelhadas teriam que ser usadas para reduzir a rotação extrema de Vênus de 5.832 horas, criando um ciclo de dia e noite similar ao da Terra. Se fizéssemos isso, a temperatura cairia gradualmente a níveis suportáveis e, pela primeira vez, Vênus poderia manter água líquida. Ainda não sabemos de onde virá a água. Cientistas acreditam que pode haver água subterrânea em Vênus, mas mais estudos são necessários para confirmar. Por ora, a opção mais realista seria coletar gelo de cometas, asteroides, anéis de Saturno ou luas geladas como Europa. Seria uma tarefa enorme que levaria décadas, mas pode ser feita com a tecnologia atual. Com água líquida suficiente na superfície, restaria apenas o último obstáculo para terraformar Vênus: oxigênio. Esse é o passo que, em uma linha do tempo longa o suficiente, seria o mais autônomo. Sabendo como a vida surgiu na Terra, a forma mais simples de gerar oxigênio em um planeta árido seria povoar os oceanos com cianobactérias, micro-organismos que produzem energia pela fotossíntese. Essas bactérias, presentes em quase todos os lugares, são consideradas as primeiras formas de vida da Terra. Podemos agradecer a esses pequenos seres pela nossa atmosfera rica em oxigênio, assim como pelos nutrientes do nosso solo. Eles metabolizam nitrogênio em amônio, nitratos e nitritos, essenciais para a vida complexa. Daqui em diante, tudo se desenvolveria como na Terra há bilhões de anos, e Vênus estaria pronto para ser habitado. Isso nos custou séculos e trilhões de dólares que poderiam ter sido gastos em algo melhor. Como você vê, terraformar Vênus é praticamente inútil, sem contar as possíveis preocupações éticas ou ecológicas do projeto. Você pode estar se perguntando como poderia haver preocupações éticas ao colonizar outro planeta. Na verdade, há muitas evidências sugerindo que já pode existir vida lá. Em fotos ultravioletas de Vênus, cientistas notaram linhas escuras inexplicáveis nas nuvens. Em 1963, Carl Sagan sugeriu que essas linhas poderiam ser colônias de micro-organismos que absorvem radiação ultravioleta para obter energia. Em 2024, após vários estudos de leituras feitas por missões que sobrevoaram Vênus, foi confirmado que havia fosfina presente na atmosfera de Vênus, sendo a fosfina um composto que não se conhece origem em processos abióticos. Um estudo recente do Massachusetts Institute of Technology revelou que o ácido sulfúrico é muito mais hospitaleiro para aminoácidos em líquidos do que se imaginava. Isso tem enormes implicações quando se trata da possibilidade de vida em Vênus, pois implica que outros líquidos poderiam sustentar a vida da mesma forma que antes pensávamos que apenas a água líquida poderia. Embora nada sobreviva na superfície do planeta, as camadas superiores da atmosfera provavelmente são bem mais frias. Como a densidade da atmosfera é semelhante à dos oceanos, é possível que formas de vida unicelulares que consomem enxofre nadem nas nuvens. Não há como provar ou refutar essa teoria até que a missão Venus Life Finder seja lançada em 2026 e traga amostras de ar venusiano.
Há muito se suspeita que Europa, lua gelada de Júpiter, possa ter vida complexa sob a superfície. Europa, um pouco menor que a lua da Terra, é coberta por uma espessa camada de gelo. Ao observarem rachaduras e manchas escuras no gelo, cientistas concordam que há um oceano líquido sob a superfície. Esse oceano, aquecido por fontes hidrotermais e fricção das marés, tem o dobro de água dos oceanos terrestres. Isso faz dele uma escolha óbvia na busca por vida alienígena. Em 2023, o telescópio James Webb detectou dióxido de carbono saindo de rachaduras no gelo, reforçando que o oceano de Europa pode ser habitável para formas simples de vida, como vermes tubulares e algas. Assim como em Vênus, só saberemos ao enviar uma sonda para coletar amostras. De qualquer forma, extrair o gelo e a água de Europa para abastecer oceanos artificiais em Vênus pode ser seriamente prejudicial para quaisquer habitantes que possam ou não existir lá. Para a terraformação de Vênus ser bem-sucedida, é preciso antes garantir que tanto o planeta quanto a fonte de água estejam totalmente sem vida. Caso contrário, correríamos o risco de exterminar ecossistemas inteiros antes mesmo que eles tivessem a chance de ser descobertos. Felizmente, há uma alternativa bem menos invasiva para levar pessoas a Vênus. Simplesmente não se preocupe com a superfície. Poderíamos construir isso nas nuvens. Cientistas estimaram que, a cerca de 50 quilômetros de altitude, o ar é mais frio e a pressão se aproxima da terrestre, ou próxima o bastante para que todas as estruturas humanas não fossem esmagadas rapidamente. Com a atmosfera mais densa, grandes naves precisariam de menos energia para se manter no ar. E como mencionamos antes, a radiação solar e os meteoros não seriam um grande problema, então poderíamos teoricamente construir uma colônia de cidades flutuantes interligadas, o que pessoalmente achamos que seria incrível. O principal desafio seria selecionar materiais de construção resistentes à corrosão e ao contato constante com ácido sulfúrico. Cientistas obtiveram bons resultados ao testar revestimentos de cerâmica e certos plásticos para veículos de superfície em Vênus. Se produzidos em larga escala, esses materiais podem servir para construir estruturas flutuantes. Essas estruturas poderiam até ser autossustentáveis com a tecnologia que já está disponível para nós. Vênus tem velocidades de vento de até 350 km por hora, que poderiam ser usadas para gerar eletricidade. O CO2 na atmosfera de Vênus pode servir como combustível. Bastaria fornecer às cidades flutuantes água sustentável e materiais para iniciar o cultivo de plantas. Logo haveria naves flutuantes com geradores de energia limpa e ar respirável. Esse projeto demoraria muito para sair do papel? Com certeza. Mas seria muito menos do que os séculos ou até milênios que levaria para tornar a superfície do planeta habitável para os seres humanos. Embora talvez nunca terraformemos Vênus, viver lá um dia pode não ser um sonho tão impossível. No fim, você pode se perguntar qual o objetivo disso tudo. Viajar pelo espaço é lento, arriscado e caro. Sem dúvida, a energia seria melhor usada para resolver a fome mundial e curar o câncer. Mas a questão é que, na verdade, há muito valor em estudar Vênus. Ao estudar como a vida pode existir lá, também aprendemos muito sobre sua evolução na Terra. E, ainda mais importante, acabamos aprendendo coisas que podem nos ajudar na luta contra as mudanças climáticas. Porque Vênus é uma boa representação de como a Terra pode parecer em alguns séculos se não começarmos a agir logo. Não queremos acabar como Vênus. Assim, a pesquisa que pode tornar Vênus habitável também pode ajudar a remover monóxido de carbono, 2 da nossa atmosfera. A pesquisa sobre colonização de Vênus beneficia a todos. Mesmo sem chegar a Vênus, avançaremos muito em captura de carbono e energia renovável. E se um dia, no futuro, conseguirmos tornar Vênus um paraíso tropical, teremos 2 planetas habitáveis. No fim, talvez Vênus não seja nossa gêmea malvada, apenas incompreendida. Se Vênus for inviável, talvez os planetas vermelhos sejam a melhor opção. Ou será? Veja o vídeo sobre o real desafio de viver em Marte e entenda por que morar lá é mais difícil do que parece. Ou clique neste outro vídeo,